Como vocês sabem, eu não vejo a cor da pele. Eu estou além dessa questão do racismo. A cor da pele, para mim, realmente não importa. Não faz diferença nenhuma. Será que isso está correto mesmo? Será que não haver discernimento com relação ao histórico, à herança das pessoas, é realmente não ser racista, não ter um viés, não ter julgamento, não ter preconceito? Não é bem assim, né? Da mesma forma, o budismo não é político. Eu não me envolvo com essa coisa suja política. Eu tô além dessa situação. A arte que é produzida, melhor arte. Escola sem partido. Hã? Será que isso daí não é uma posição política? Mais assim pro lado conservador, mais assim pro lado da direita? O isentão, aquele que diz que não é político, que ele diz que o Dharma não é político. Será que está realmente praticando o caminho do meio? Ou está jogando para baixo do tapete a ideologia, né? Tá só tirando assim a discussão. Quando você coloca a discussão num determinado lugar, isso daí é um viés. Então, eu sou um praticante enigma. Não, eu não vejo escola. Na verdade, eu não vejo nem religião. Todas as religiões têm a mesma natureza, são todas iguais no fundo. É? Será? Universalismo? Será que é o caso? Ao mesmo tempo, existe um problema real que é o preconceito, que é o sectarismo, que é ter viés. Como é que a gente encaixa isso com esse movimento? Eu vou falar aqui, né, nesse vídeo sobre o movimento Rime, né, que é o movimento não sectário que aconteceu no Tibete no século XIX. Eu ainda não fui no correio, mas quando você vê esse vídeo, eu já vou ter ido no correio. Eu estou preparando os envelopes já. Eu vou levar eles amanhã. Então esse vídeo já vai ser assistido, não vai adiantar mais mandar o endereço. Mas pro mês que vem você já pode mandar o seu endereço. E quem quiser, para receber esses cartões aqui, de graça, quer dizer, é bom fazer uma contribuição, né? Para receber os cartões, você envia seu endereço para esse e-mail aqui. E para fazer essa contribuição, pelo menos para pagar o custo de correio, você olha nesse site, tem informações de PagSeguro, PayPal, contas bancárias que dá para fazer o depósito, PicPay, tem várias opções que você pode usar. Muito obrigado. Por favor, se inscrevam no canal, divulguem o canal se vocês veem algum mérito nisso. Eu agradeço. Tem algumas coisas que são difíceis de explicar, né? Essa questão do não sectarismo ela é difícil de explicar porque quando... né, eu muitas vezes já fui acusado de sectário porque eu não tenho muitos papas na língua e eu falo das diferenças, das tradições e das disputas que eles tiveram, né? Então, muitas vezes, quando eu estou enfatizando um ponto, por exemplo, no Farol da Certeza, lá no nosso conjunto de vídeos que a gente está tratando desse texto, estava enfatizando a questão, né, de certa distorção que pode ser comum dentro da prática do que a gente chama de Zen, mas que os tibetanos não chamavam de Zen, né, que era o Shan lá na China, quando ele tentou entrar no Tibete. Então, enfim, tem um aspecto, tem alguma coisa que é um problema interno dessa, né, que ocorre mais nessa tradição, que a gente pode discutir. Isso não diminui em nada. Aliás, é importante dizer todo mundo tem, né, roupa suja para lavar. Então, não tem tradição perfeita que não tenha tido... quando a gente encontra uma linhagem que a gente pode dizer que é perfeita, bom, fica nessa, né? Porque não tem onde... Sempre tem uma discussão, sempre tem algum porém, sempre tem algum... Todo remédio tem uma contraindicação, né? Não existe um remédio assim, totalmente livre, você toma, não tem nenhum impacto, né? Então, porém, tem pessoas que... Porque isso é desconfortável, quando a gente faz qualquer comentário, assim, né? Quando eu falo da tradição Geluk, quando eu falo da tradição Zen, quando a gente explica as disputas que ocorreram na história, a pessoa já fica desconfortável. Já vi pessoas ao longo dos anos em redes sociais e também por e-mail, etc., que elas se incomodam com o próprio fato de elas não saberem que no budismo tem uma história de disputa, né? A tradição budista ela é extremamente erística no sentido intelectual, então sempre se discutiu o budismo, sempre se discutiu o que é o ensinamento do Buda. E não é uma coisa assim que se possa dizer que tem uma tradição que aceita tudo. Não, sempre tem. Aqui a gente tem que fazer uma distinção aqui. A gente está falando de não sectarismo, a gente vai falar de não sectarismo.
a gente preserva a ideia de que tem coisas que não são o ensinamento do Buda. Claro, fora do budismo, a maioria das coisas não tem nenhuma relação com o ensinamento do Buda, mas algumas vezes as pessoas usam, se dizem budistas, né? Tem aí, sei lá, milhares de seguidores, às vezes elas têm título e elas não estão ensinando o ensinamento do Buda. Então, para isso, para descobrir o que é o que não é o ensinamento do Buda, a pessoa precisa estudar, ter discernimento, conhecer o Dharma por vários vieses, e ela precisa reconhecer desde o início que ela nunca vai ter, né, essa é muito engraçado, né? Acho que vem um pouco da ideologia capitalista, né, que a gente consome produtos assim, e na época do Adam Smith, um dos pré-requisitos para o capitalismo florescer era a informação perfeita. Então, né, daí você via o preço, comparava as qualidades, né, comprava o melhor produto. Então, o melhor produto em termos de preço, em termos de que ele oferece, se a gente tem uma tabela, consegue resolver isso. Né, agulha, qual é a agulha mais resistente, etc., custa mais barato no número tal. Ele gostava do exemplo da agulha. Aí a pessoa tem um número suficiente de informação para tomar uma decisão racional com relação ao que ela vai comprar. Vou comprar desse, não daquele. Isso impulsiona o mercado para produzir produtos melhores e assim por diante. Né? Com o advento da publicidade e com o advento da desinformação e agora da desinformação nuclear, né, das redes sociais, a gente tem uma baixíssima capacidade de comparação de informação efetiva. Né? Então, até talvez 10 anos atrás eu entrava num site, via o review de um produto e eu acreditava que o review era escrito por um comprador daquele produto, que falou daquele produto, que fez um vídeo no YouTube e não ganhou nada para isso. Hoje em dia a publicidade é totalmente orgânica, ela está para todo lado, então a gente nunca sabe se a fonte da informação é fidedigna, a gente tem que estar sempre atento, e é muita informação, e é muito produto, então não tem como ter informação confiável sobre tudo e fazer as melhores escolhas para produzir essa tendência no mercado a melhorar as coisas. Então, dessa forma, as pessoas têm uma expectativa parecida com relação às tradições budistas. Então, às vezes elas chegam no budismo e dizem, tá, eu descobri agora que o budismo tem pelo menos 3, mas parece que tem umas 10 formas diferentes. Tem milhares, tem centenas vivas, milhares talvez vivas, sabe-se lá quantas que já desapareceram ao longo do tempo. Tá, digamos, no Brasil, será que tem só 10? Não, tem, não sei, talvez mais de 30, talvez mais de 50 formas de budismo. Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tabular isso aqui e eu vou descobrir qual que é, né, eu não estou nem querendo criticar ninguém, dizer quem que é, não é budismo, estou só querendo saber o que é melhor para mim, o que se encaixa nas minhas expectativas, né? O budismo customizado para as minhas necessidades, de acordo com o que eu penso. Já começa meio assim, egóico, né? Se eles pensam alguma coisa assim que não seja muito de acordo, não interessa se eles estão certos ou estão errados, eu quero que esteja de acordo com o que eu penso, tá? Tem algum problema aí, né? Tem que ser desafiado no Dharma. Mas daí tem essa crença de que você vai conseguir estudar todo mundo, essa galera, e tomar uma decisão racional, escolher a sua tradição de acordo com o seu entendimento assim de todas elas. Então isso é absolutamente impossível, porque cada uma delas tem uma complexidade maior que seja possível entender numa vida só. E além disso, elas estão em relacionamento, às vezes, há muitos séculos. E elas já aprenderam a esconder o que é as diferenças mais graves. Porque as diferenças mais graves vão produzir atrito, né? Então, politicamente, é interessante a gente expor o Dharma da forma mais neutra possível. Né? Mais aceita por todo mundo. Então, quando a gente está falando aqui do Dharma, quando a gente vê um professor grande, quanto maior o professor, mais ecumênico ele vai ser, porque ele vai falar de um jeito que ele sabe não desagradar o maior número de pessoas. Então, né, claro, uma pessoa que não tem habilidade nenhuma como eu, evidentemente que eu sou chamado de sectário, porque eu não tenho a habilidade de tratar, de fazer toda essa, né, engenharia de estar lidando com o assunto da maneira mais... E por outro lado também, eu mesmo, num esforço pessoal, eu estou tentando entender essas diferenças. Então, produzir essa discriminação, né? Discernimento é uma palavra melhor. Discriminação tem uma conotação pejorativa, né? Então a gente vai separar o que é não ter um viés do que ter discernimento. Então a gente sabe o que é Dharma, sabe o que não é Dharma. Então quando a gente diz assim, fulano lá, aquela tradição é espúria, não é Dharma, do Buda por motivos filosóficos, racionais. Né? O que ele expõe não está de acordo com o que está nos ensinamentos. Então quando a gente está fazendo isso, a gente não está sendo sectário. Se há o discernimento de entender o que é budismo e o que não é budismo, e a gente descobre o que não é budismo,
Então isso não é ser sectário, isso é ter o discernimento, ok? Existem essas tradições que dizem que são budismo e não fecham com nada, com nenhum histórico verdadeiro budista que a gente pode, né, critério, tem vários critérios, mas digamos, às vezes não fecha com nenhum critério possível. Às vezes não tem nenhum critério interno razoável. E não é só esse motivo. Algumas vezes a tradição pode ter todo perfeito ensinamento lá dentro, mas tem outros problemas, vários tipos de outros problemas. E daí, né, de quebra de linhagem, de problemas de outros tipos, que também, se você tem certas prerrogativas, como por exemplo a prática do Vajrayana, você não quer se aproximar disso. Então não é sectarismo dizer, o grupo tal. Quer dizer, às vezes, tanto que eu não estou dando exemplos aqui, né? Mas é problemático, até de um ponto de vista legal aqui no Brasil, a gente, né, separar um grupo e criticar um grupo. Mas, se perguntar em privado, eu vou dizer, não, pessoal, tem bastante no Brasil. Esse pessoal, ao mesmo tempo que tem muita coisa autêntica que as pessoas não reconhecem, não veem, tem muita coisa furada que as pessoas que às vezes é popular no Brasil. Enfim, então a gente tem já classicamente isso acontece. Então, por exemplo, Sua Santidade o Dalai Lama tem um grupo interno na tradição dele que tem um problema e é um problema ligado a um sectarismo da tradição. A gente vai falar mais sobre isso, que a tradição Geluk é a tradição predominante, mais forte no Tibete, talvez desde o século XIV, XV. Então, quando ela surgiu a partir da tradição Kadampa do Atisha, então esse pessoal, dentro da tradição Geluk, tem uma ala mais problemática, conservadora, sei lá o que isso quer dizer, que preserva a pureza dos ensinamentos Geluk num sentido persecutório, ou pelo menos isso aconteceu no passado, né? E até hoje existe um ramo assim. Então, algumas vezes o Dalai Lama se pronuncia contra a própria setores da própria tradição, né? E ele é acusado de ser sectário. Sua Santidade Dalai Lama, que de outras formas está em diálogo aí com a ciência, está em diálogo aí com outras tradições religiosas, está sempre aberto para conversar com quem quer que seja, totalmente não sectariamente, totalmente livre. Mas ele reconhece que teve esse problema, né? Então, a gente não pode ser tolerante com a intolerância, a gente não pode ser, né, abrigar nazista, né? Dizer assim, não, nazista a gente tem que proteger a liberdade de expressão deles, porque eles podem querer matar os outros e dizer isso. Não, a gente não pode fazer isso, né? Então, o Dalai Lama, às vezes, quando ele é crítico de certos setores internos da própria tradição dele, ele é perseguido como uma pessoa sectária. Então, eu estou em bom... quando me acusam de sectarismo, eu estou, assim, colega do Dalai Lama aqui, né? Às vezes a gente está tentando ser não sectário, tentando apresentar, ver quais são essas diferenças, falar dessas diferenças, e mesmo assim a gente recebe esse título. Mesmo porque, como eu comecei lá o vídeo, né? Então tem essa coisa assim, eu não vejo cor, o pós-racismo, né? Então, o racismo já acabou, eu tô além de ver cor nas pessoas e assim por diante. Então isso ignora a diversidade. O universalismo ele passa uma borracha nas tradições religiosas, diz que tudo é igual, então devora tudo sobre um viés, que geralmente é o viés dominante, que é o viés cristão. Então quando você diz que não vê cor, é que você vê todo mundo como branco. E daí você não vê a riqueza étnica dos outros. Então você está produzindo um viés. Da mesma forma, quando você diz, eu não sou político, eu não sou de direita nem de esquerda, essa é uma afirmação de direita. Isso é um viés, isso é uma forma de sectarismo. Então, a gente tem as três figuras principais, né? Então, o que aconteceu no Tibete é que havia essa perseguição religiosa. Então, várias tradições budistas estavam sendo perseguidas por esse setor totalitário dentro da tradição hegemônica no Tibete na época. Então, eles começaram a dizer assim, não, está tudo errado com esse pessoal, e a gente não estão distorcendo o Dharma, né? E a gente vai acabar com eles. Então, e daí tinha um critério lá, né? Eles acreditavam que tinha um critério, que era um critério interno deles, que não era um critério aberto a multicultural, né? Um critério de conversar com os outros e dizer preservar a diversidade, era um critério exclusivista. Nesse critério exclusivista, eles iam lá e matavam gente, tiravam gente do mosteiro, trocavam os textos das pessoas e assim por diante, né? Então tinha uma perseguição aberta, assim. Certos textos eram proibidos de ser lidos, né? Tinha censura e assim por diante. Então, os lamas, principalmente os lamas da tradição Nyingma, que é uma tradição mais
entre aspas, bagunçada, no sentido de não ter uma forte estrutura centralizadora, nem foram muito bons em política ao longo da história, né, em termos de conseguir manobrar a situação, né? Então, elas começou a se ver ameaçada juntamente com outras várias menores, tradições menores. E o que aconteceu, principalmente entre professores Nyingma e aí e Kagyu, e em menor medida Saki e também Gelug, é que eles começaram a preservar certas tradições menores que estavam sendo destruídas uh, por esse lado totalitário da tradição Gelug que estava no poder. Então, eles começaram a guardar os textos, a preservar linhas de transmissão, a fazer, né, preservar os textos significa imprimir os textos, né, compilar eles, editar de várias e várias tradições e preservar também as linhagens de transmissão. Então, um exemplo, né, é o Rinchen Terzo. O Rinchen Terzo é uma compilação. O Jamgon Kongtrul Rinpoche, ele compilou esses textos todos. Alguns deles eles estavam desaparecendo por perseguição, outros estavam desaparecendo por simples assim, as pessoas não tinham interesse em manter aquela tradição viva, e o Jamgon Kongtrul Rinpoche, ele resolveu que ele queria preservar aquilo para o futuro, porque podia ser útil para as tradições, para as pessoas no futuro, né? Então, hoje em dia a gente teve, no Butão, o Dzongsa Rinpoche Rinpoche concedeu 6 meses. Então ninguém precisa de todas essas práticas. Uma prática vajrayana leva à iluminação, né? Então eles passaram 6 meses dando iniciações, sei lá, uma por dia. Alguns dias devia ter várias num dia só, alguns dias uma iniciação de 10 dias, digamos. Depois uma iniciação várias, 10 iniciações num dia só. Então sei lá quantos, 200, 150, quantos textos, quantas práticas tem dentro desse. Ninguém precisa mais que uma prática é suficiente. Mas tem o sentido de preservar essa riqueza toda, então as pessoas recebem tudo isso para elas se tornarem também transmissores e detentores dessa tradição. Foi lá no Butão, o pessoal ficou 6 meses lá, principalmente os grandes lamas jovens, os tucos, né, o tuco do Dilgo Tyense Rinpoche, o tuco do Dudjom Rinpoche, estavam lá presentes para receber o Rinchen Terzo. E não é só isso, né? Então, mas o Jamgon Kongtrul Rinpoche ele passou esse trabalho de compilar, né, praticamente salvou a tradição. Ele e o Jamgon Tyense Wangpo salvaram a tradição Jonan. Então, se a gente tem hoje disponível o texto, porque eles que sofreram a maior parte da perseguição, né, o pessoal que defende o Shenton, e sofreram a maior parte da perseguição Gelug nessa época, isso foi salvo por esse pessoal, assim. E eles preservavam, não é que eles fossem sem tradição. Então tem uma coisa também. É isso que eu quero. Eu vou ser rimê. Eu e uma professora minha, uma vez a gente estava conversando com um estrangeiro que tinha chegado no centro de Dharma e a gente perguntou, tá, e você passou esse tempo lá na Ásia, qual a tradição que você pratica? Alguma tradição? Você tem né, qual é o seu professor e tudo, né? Eu sou rimê, sou não sectário, eu sigo todas as tradições e assim por diante. Então, como eu já expliquei também nos vídeos sobre tradições, linhagens, então a primeira coisa que você faz é você olha tudo que você tem disponível para analisar o que em termos de praticidade, de onde você pode ir, do que você pode fazer, e do que você gosta também, do que suas inclinações, e você vai experimentando um pouco. Depois que você experimenta um pouco e você encontra uma prática, você faz aquela prática, então você se filia. Você se filia a um conjunto pequeno de... Você pode ouvir vários outros ensinamentos, mas o que você vai fazer, o seu tempo é limitado, você foca. É que nem quando a pessoa vai fazer, né? Quem tem experiência acadêmica, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, você faz o projeto. E, geralmente seu projeto, o professor vai dizer, não, seu assunto, nossa, você vai passar a vida toda trabalhando nisso. Tem que escolher um sub-item do sub-item do sub-item do sub-item, daí você se foca nisso aqui por esses poucos anos que você vai trabalhar nisso. Talvez você consiga dizer alguma coisa relevante a respeito de um subtópico daquilo, assim, né? Você tem que especializar ao máximo para produzir uma coisa coerente em pouco tempo, né? Então, da mesma forma, para você produzir algum resultado na sua prática, você precisa se especializar e praticar umas poucas coisas, uma coisa, às vezes essencialmente pratica uma prática, né? E daí você atinge alguma coisa a partir dessa prática. A questão é que para chegar nessa prática, às vezes você precisa, claro, ter passado por... conhecido algumas coisas, né? Ter experimentado uma, outra coisa assim. Então você passa por um período não sectário de exame, daí você se foca. Então a maioria das pessoas no Dharma, elas estão nessa primeira fase de abelhinha, né? De ver qual flor que elas vão, né, realmente... Né? Então elas vão de flor em flor e tal, vão vendo o que elas querem, ok?
Mas daí, algumas pessoas, elas nunca se fixam em nada, e daí elas andam em círculo. Quem anda em círculo nunca sobe a montanha, nunca vai produzir nenhum resultado na prática. Então, a pessoa precisa ter em mente que ela quer se comprometer com algo, ela quer se filiar em algo. Aí quando ela se filia em algo, daí ela leva aquilo à consumação, né? Quando ela leva aquilo à consumação, são 3 etapas, então. Examinar livremente, se focar, se concentrar numa coisa só, produzir um resultado. Então isso daí, quem vai se focar numa coisa só e produzir resultado e praticar o Dharma, efetivamente, é um número bem pequeno de pessoas, né? Bem menor do que o número de pessoas que se diz budista e assim por diante. Mas aí a pessoa vai fazer isso. E depois, que a pessoa consumou, daí a pessoa tem uma coisa para oferecer, daí ela começa a estudar as outras formas para ter outras formas para oferecer também. Daí ela pode se dizer Hime. Então quando a pessoa se diz assim, eu sou um praticante Hime, ela está sendo pretensiosa, porque é só um grande lama que consegue ter essa visão sem divisão, sem sectarismo, sem preconceito. Para nós, não só a gente começa com preconceito e vai examinando as coisas com preconceito, como depois a gente precisa se especializar numa coisa para produzir algum resultado. E se especializar, ele não precisa ter má vontade nenhuma com a prática do outro. Evidentemente que você não deve nem ficar comentando a sua prática, porque até comentar a sua prática, mesmo, né, no Vajrayana a gente não fala de jeito nenhum, mas mesmo no Mahayana, a gente fica falando assim, eu faço isso, aquilo. Aí outra pessoa, mas eu faço aquilo, já surge uma... Né, não tem nada de errado com o que a pessoa está fazendo, não tem nada de errado com o que você está fazendo, mas a partir do momento que você começa a falar, surge uma conceitualização na sua mente, na mente do outro, surge uma comparação, surge... Essa comunicação não é livre. Até, recentemente, até uma pessoa me escreveu, né, e ela ouviu dizer que o Dzongchen Trachin Rinpoche recomendava que pessoas que têm pouca devoção, que nem ele se considera, que nem eu me considero, tem que estudar bastante o Dharma, particularmente estudar epistemologia e lógica, né, Pramana, estabelecer bem racionalmente os ensinamentos, né, para produzir essa base de devoção, baseada na razão, ok? Então, ótimo, seria ótimo. E daí, tem um livro que eu recomendei como um dos livros que eu estou estudando já faz um tempo, que é o livro sobre debate, né, o Debate, do Perdue, que tem uma versãozinha um pouco menor, porque é um livro enorme, que é sobre lógica e epistemologia budista. Só que esses livros têm um viés, porque eles são baseados na experiência dele em mosteiros Gelug. Então, eles apresentam os ensinamentos do ponto de vista Gelug. Nada de errado com isso. Agora, essa pessoa, como eu, a gente tem conexão com a tradição Nyingma. Daí a pergunta dele é uma pergunta muito apropriada. Assim, será que eu estudando isso, eu não vou estar, né, inconscientemente adquirindo algumas ideias que talvez não sejam boas para a minha prática, que a prática que eu quero fazer, que é Nyingma? Então não tem nada de errado com o que eles estão fazendo, mas eu estou me protegendo aqui para produzir um entendimento para fazer uma outra prática, ligada a, né, um outro entendimento. Então, é uma questão inteligente. E eu falei, olha, com certeza, né, eu e você, nós não somos capazes de examinar, porque abertamente ele não vai dizer a diferença disso ou daquilo, e a gente não vai saber exatamente qual é a diferença. Então a gente vai ser influenciado. Só que também a gente está num momento plástico de estudar isso, então não chega a ser um livro sectário, né? Não chega a ser um livro que vai dizer, que vai romper com... E também como está nessa área de Mahayana e lógica, tudo é ok, né? Não, eu meio que diz que, né, talvez não seja necessário estudar, mas também não vai ser um grande problema estudar esse livro. Mas é interessante ter esse cuidado, porque essa mente que diz assim, o que eu posso estar lendo pode estar enviesado, né? Não malevolamente, assim, que eles produziram o texto de forma a me enganar. Não, eles mesmos eles estão falando na tradução do jeito deles que leva para o entendimento deles. Então, se eu não estou ainda num ponto que eu posso ficar comparando e entendendo as diferenças, sabendo o que é e o que não é, talvez, e eu estou querendo me focar numa prática que está ligada a um outro estabelecimento de visão um pouquinho diferente, talvez não seja o momento, né? Então, a pessoa ter esse cuidado com o que ela está se expondo, isso é discernimento. E ela não precisa ter má vontade nenhuma com aquele livro, né? Inclusive, se uma pessoa Gelug me pergunta sobre, eu vou elogiar ao máximo, porque eu já ouvi o Dalai Lama, Sua Santidade Dalai Lama elogiando o livro, eu sei que o livro é bom. Então, se a pessoa tem uma conexão com a tradição Nyingma, ela pode ouvir ensinamentos Gelug e assim por diante, mas ela precisa ter esse cuidado, ela precisa ter esse entendimento de que o que ela está fazendo é outra coisa. Ok? E daí a gente tem, né, essas figuras, as 3 principais figuras. Eu acho que não, Mipa Rinpoche não é uma das principais figuras, mas a gente tem as 2 principais figuras, que é o Jamyang Chensel Wangpo e o Jamgon Kongtrul Lodrotai, né? Então um é Cádio, o outro
não sei se é Sakya, porque ele foi para o mosteiro Sakya, mas ele tem ele tá na tradição do Longchen Nishi, que é Nyingma. Então é difícil até estabelecer esses caras exatamente onde é que eles estão. Mas normalmente a gente faz uma leitura deles como Kanin, né? Nyingma e Kagyu. Esses dois tinham um viés bastante Shenton, então eles eram tudo Jonan também, na verdade, né? O que eles eram exatamente é difícil dizer. Quando a gente é Nyingma, a gente toma eles como Nyingma, assim. Basicamente isso. Mas eles tinham essa noção Rime, ok? Esses grandes professores. E era um movimento que deu muito certo e né, espelhou pessoas no futuro. Daí a gente tem essa pessoa, esse outro grande lama que eu estou tratando geralmente aqui no canal, que é o Jangon Mipan Rinpoche. O Mipan Rinpoche, ele era Rime porque ele tentava comparar e falar da tradição Nyingma com relação às outras, e de uma forma aberta com relação às outras. E elogiando características das outras, mas estabelecendo a diferença essencial entre Nyingma e as outras. Então tinha o discernimento e tinha a filiação clara com relação à tradição Nyingma e tinha esse entendimento dessa amplidão das tradições, de reconhecer as qualidades nos outros e ter essa mente de visão pura com relação a outros praticantes do Dharma e assim por diante. Então esse é um outro aspecto do Rime, né? Então tem o Rime mais aberto lá do Jamgon Kongtrul Rinpoche e do Jamgon Kongtrul e do Jamyang Chensi Wangpo. E esses dois, a gente não consegue nem precisar bem a filiação de linhagem deles. E o Jamgon Mipan Rinpoche, ele percebeu a Nyingma. Uma das coisas que ele estava preservando a Nyingma é porque não por uma violência ou uma vontade muitas vezes da Gelug, mas pelo poder e pela hegemonia da Gelug, os lamas Nyingmas, como ele não tinha um desenvolvimento intelectual muito grande, porque não tinha uma tradição escolástica muito forte, eles estavam pegando a visão Gelug, como eu e nosso amigo aqui estava lendo o debate lá, e não estavam examinando para saber se tinha alguma diferença com relação, nem sabiam, não conheciam bem a própria tradição. E daí o que aconteceria, a Nyingma ia desaparecer, porque ela não tinha mais uma identidade, né, própria que mantém a linhagem lá de Guru Rinpoche, Ronzompa, Longchenpa e assim por diante. Ia virar tudo Tsongkhapa disfarçado de Longchenpa com chapéu vermelho, assim, né? Então a gente não saberia o que é, o que não é. Então o Mipa Rinpoche tinha essa preocupação, não com essa... também com a violência, mas com usurpar os templos, mas principalmente o próprio não pertencimento da pessoa à tradição Nyingma, né? Então a pessoa que é de cor e daí ela não... ela começa a se portar, né, apropria a cultura dos outros e daí ela não tem mais o chão dela, então ela perde, né, a raiz étnica e assim por diante, a raiz cultural dela, a herança dela. Então os Nyingma estavam perdendo a herança deles e se entregando por uma fraqueza interna da Nyingma a visões de outras escolas. Então estava se tornando tudo uma coisa uma homogeneidade, né? Então eles estavam preservando uma diferença e o Mipa Rinpoche particularmente estava preservando a especificidade da tradição Nyingma e tentando estabelecer o que é isso e tentando estabelecer um currículo de estudo para proteger essa especificidade. Okay? Isso é Rime também. Então, a gente pode dizer, mas ele era afiliado a uma coisa, ele defendia o Nyingma acima dos outros e assim por diante, embora ele nunca critique de uma forma assim destrutiva uma tradição genuína, mas isso é não ter viés, isso é não sectarismo. Então, isso é importante de entender esses aspectos e entender que sim, a gente tem que ter uma visão aberta e tem que ter um regozijo com a prática do Dharma dos outros quando ela é autêntica e ao mesmo tempo ter o discernimento de saber o que é Dharma e o que não é Dharma e ao mesmo tempo ser capaz de preservar a especificidade, principalmente no momento que a gente vai praticar e produzir resultado. Então tem todos esses aspectos, né? Tem uma resposta nuançada, assim. A pessoa que me perguntou, ela ouviu falar o nome do Jamgon Kongtrul Rinpoche, figura importantíssima na tradição, né, próxima ao Jamyang Chensi Wangpo, próximo ao Choklin Rinpoche, próximo também ao Mipan Rinpoche. Então esse pessoal era o pessoal que estava trabalhando não de acordo com o poder central do Tibete, mas tentando preservar essas minorias que estavam sendo esmagadas direta ou indiretamente pelo poder hegemônico, né? Então, é por isso que a gente diz Rime, a gente diz movimento não sectário. É adequado eu me dizer, né, se dizer Rime é pretensioso, Rime é para grandes mestres, é um movimento, não é uma escola.
É um movimento de grandes mestres que preservam, né? Então, talvez se você for um patrocinador, você tem muito dinheiro, daí você, quando você encontra os Cádio, você vai lá e patrocina um mosteiro para os Cádio. Aí você encontra os Nyingma, patrocina um mosteiro para os Nyingma. Encontra o Sotozen, patrocina o centro de Dharma para o Sotozen. E assim vai, né? Theravada. Você quer fomentar o Theravada, você cria possibilidades para ele, faz um centro de estudo Theravada, preserva textos de todas as tradições, né? E você é Rime. Mesmo que você não tenha um grande entendimento intelectual, mas você está aplicando as suas oferendas para vários centros de dharmas diversificados, então você tem um poder de fomentar o que é bom, o que você, no seu discernimento, reconhece como é bom, e de uma forma aberta, né? Não é só assim, vou preservar esse, não vou preservar aquele. Né? Como, aliás, eu tenho que exaltar aqui o Dzong Sarchen Rinpoche, né? O Dzong Sarchen Rinpoche. Não vou dizer só o Dzong Sarchen Rinpoche. Eu vou começar com o Dilgo Chense Rinpoche. Tem esse vídeo do Dalai Lama elogiando, dizendo que ele foi aluno do Dilgo Chense Rinpoche. Também, ele viu as qualidades de um guru nele, e também essa coisa que ele acha muito importante, que ele tinha essa visão não sectária. Ele preservava, ele recebia transmissões de todas as tradições, ele preservava essas transmissões, ele entendia as diferenças todas. Ele era alguém que representava essa tradição. Né? Ele morreu em 93, ele era alguém vivo que representava o que o Mipa Rinpoche fazia, representava o que o Jamgon Kongtrul Rinpoche fazia, representava o que o Jamchen Tse Wangpo fazia. Ele era, né, essa figura. E o Dalai Lama é essa figura também. Então a gente tem o Dilgo Chense Rinpoche, o Dalai Lama é essa figura que preserva e que ajuda e que fomenta todas as tradições. Ele muitas vezes preserva os ensinamentos Gelug, ele conhece os ensinamentos Gelug como ninguém, e ele, claro, né, a tradição dele, mas ele tem uma abertura completa não só dentro do budismo, mas com relação a outras tradições. Ele reconhece a riqueza em tudo, e ele fala, às vezes as pessoas confundem assim, no fundo todas as religiões são a mesma coisa. Não, isso é um exagero, né? Ele fala que no fundo tem uma essência semelhante em todas as tradições, que é, por exemplo, produzir benefício. Então isso tem alguma coisa, tem alguma característica que todas as tradições genuínas elas têm em comum. Aí quando a gente está falando, ele com certeza você não pode dizer que não. Ele sabe distinguir o que é Dharma e o que não é Dharma. Senão ele não se diria nem mesmo um simples monge budista. Ele ia dizer qualquer coisa, né? Então muitas vezes pessoas confundem essa mensagem extremamente bem colocada politicamente do Dalai Lama, né, que consegue agradar todo mundo, com o universalismo, mas não é universalismo a postura de sua santidade. E, enfim, a gente tem o Dzong Sarchen Rinpoche, que a gente tem o projeto 84.000, a gente tem vários projetos dele, da Chense Foundation, de preservação de textos e de fomentar estudos acadêmicos e fomentar... Ele patrocina, se você aplicar lá, você quer ter um projeto na área do budismo que tem a ver com academia, com Theravada, com, até academia como uma escola separada, assim. Então não é budismo, é o pessoal lá na universidade trabalhando com budismo. Ele vai lá e ajuda e patrocina essas pessoas. Então a pessoa está trabalhando com Theravada, ele ajuda essas pessoas. A pessoa está trabalhando com budismo tibetano, Sakya, Nyingma, Gelug, Kagyu. Ele vai lá e a pessoa preenche uma ficha, diz, eu estou fazendo tal projeto com criança, não sei o quê, né? Aporte de verba direto, patrocina todo mundo. É que nem o rei Ashoka, assim. Então, isso é a mentalidade de Rime. A mentalidade de Rime tem essa abertura de ver o que é bom e fomentar o que é bom e ainda assim manter o discernimento. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sompana de Oma Lund Quene Terezinha Tenzinha Soeza Pecajar para do Tendiante. Om Sochi, Diamante Penente Rasawa, Concha dos Zeus Etai Médio no Tutu Permanente, Jogue Sassunta do Tendiante. Time Quene Pema Samba, Sassoragem de Seno Pai, Gardiwan Chico do Pegu, Coisa Destintas em Dashinjo. Chigmeto Joto Panangue, um Achatunga do Pateno Muyeng, com Pamalora Sanelun do Tileta do Tendiante. Pemejação Pemeris, o Tia Pemeta Lati, com Zisuan Pemonte de Troma de Soji, no Anime Melun de Dojote. Penenjo Enetim Potem Paiuri, Nebadan de Basi Pechambundan, com Seja Sentenjote, que são Sandiago Rinpoche, quando contar o Atim Pajá Bartia com seu tutor da Poça Só, Depson Chinchi Lapto Sochi, não são Weber Jeshuva, dançam Palum de Drupachinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de loite, alien sação de papel, do Joshua Sung, não guarda midral do Sungele, show.